Sobre a sua profissão de juiz, professor. Como que é ser juiz? Como é que é a sua rotina? Como que é ser conciliar tudo isso, né? Como é ser juiz? Eu sou juiz desde os 25 anos. Eu me formei, 1 ano e meio depois eu já era juiz. Foi seu primeiro emprego, professor? Você não chegou a ser advogado? Não. Eu fui de pesquisador, quer dizer, eu era bolsista da FAPESP, entendeu? E, na verdade, é o seguinte, eu não posso dizer que eu advoguei porque eu tive uma causa. Uma causa não vale. Eu era inscrito na OAB, mas eu não fui, eu me tornei praticamente, na época não havia exigência de um tempo. É uma profissão pesada. O que eu quero dizer com uma profissão pesada? É uma profissão que ela tem um determinado impacto social, ela é uma profissão que tem uma determinada responsabilidade social, porque nós estamos lidando com vidas e tem uma determinada exigência. Para uma pessoa que se tornou juiz com 25 anos, o que eu posso dizer é que quando você enverga a toga com 25 anos, você amadurece rapidinho, porque a toga tem um peso. O que eu quero dizer com tem um peso? Você é responsável por vidas. E sendo responsável por vidas, você sendo responsável por vidas, isso te traz um peso e um dever muito grande. Isso me retira às vezes, não só a magistratura, mas, por exemplo, a vida acadêmica. Eu acho que tudo aquilo que você se propõe a fazer, você tem que fazer com seriedade e excelência. Então, você tem que fazer com o máximo que você tem, porque, afinal de contas, as pessoas estão esperando, várias pessoas estão esperando de ti algo. Se as pessoas estão esperando de ti algo, então você tem que ter o máximo. E eu tenho 2 coisas que eu amo demais. Uma delas é a magistratura e outra é a academia. O que eu não posso nem me dedicar à academia menos em prejuízo da magistratura, como não posso e não é meu dever e não poderia fazer, dedicar menos à magistratura para me dedicar à academia. Então eu tiro meu tempo de lazer. E ao tirar meu tempo de lazer, eu acabo, mas a fazer as 2 coisas para mim acabam sendo um tempo de lazer. Eu acabo me divertindo porque eu gosto de fazer essas 2 coisas, essas 2 profissões. É isso. Não sei se respondi a pergunta. Acho que faltou mais a questão da rotina, talvez. A rotina? A rotina, eu estou desde 2004 numa vara de família. Uma vara de família e sucessões. Então, uma vara de família e sucessões é uma vara onde tem muita, primeiro, paixão. Porque as pessoas lá chegam com paixão. Tá? Então, as pessoas estão apaixonadas. Paixão é o sentimento exacerbado no bom sentido ou o sentimento exacerbado no mau sentido. Porque existe a paixão boa e existe a paixão ruim. E as varas de família, elas têm esta paixão. Já separou briga, professor, de família ou não? Não precisa. Não chegou? Não precisa. Mas não precisa, porque essa é a profissão. Como tem paixão, o direito não é paixão. O direito é razão. Você tem que oferecer. A lei é um dos limites. Ela oferece a razão. Aquele que está com as emoções exacerbadas, você oferece para ele a razão. Você concede a razão. Então, o trabalho de um juiz de família é este. É oferecer a razão e pacificar o conflito. Como você pacifica o conflito? Esfriando as emoções. E aí existem N técnicas, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma presença, por exemplo, hoje no fórum existe uma exigência que o magistrado, por determinado tempo, ele
permaneça presencialmente e outro tempo ele permanece virtualmente. 2 dias da semana ele pode permanecer virtual. Ao permanecer virtual, ele tem que trabalhar em qualquer outra hora do dia. Pode trabalhar à noite, pode trabalhar de madrugada, mas ele precisa ali atender a todos que lhe procuram. É um dever dele atender a todos que lhe procuram. E para quê? Para ouvir. Então, não sei se está muito claro a prática. Então, um juiz ele tem, por exemplo, um número X de processos para decidir. Por exemplo, uma vara de família hoje em Ribeirão Preto são 6.000 feitos, 6.000 processos. 6.000 processos, se você colocar por baixo 2 pessoas para cada processo, então é um universo de 12.000 pessoas que, por baixo, que estão sob minha responsabilidade. Tá? Então, nestes processos, como é vara de família, tem muita coisa urgente, porque o juiz de família não é somente aquele que decide as questões da emoção, mas é aquele também que decide as questões rápidas, porque os fatos ocorrem com uma rapidez que, se a decisão demorar, o dano às vezes é de impossível, como eu vou dizer, reparação. Então, por exemplo, se não for pago alimentos para uma criança num determinado tempo, a criança pode morrer de fome. Se não for dado a guarda, se não for dado a visita a um determinado pai, o pai pode ficar afastado de um filho de uma determinada maneira, que aquele tempo de afastamento ele não recupera mais. Se não for dado a guarda, uma criança às vezes pode estar sem assistência. Entendeu? Então a rotina todo dia eu tenho uma carga de processos que eu decido diariamente. Eu tenho um apoio de um gabinete. O gabinete ele é formado por 2 assistentes e formado por 2 estagiários. Além deste gabinete com 2 assistentes, eu tenho um corpo de servidores que dá cumprimento às minhas decisões. Então, quando eu dou uma decisão, os servidores saem cumprindo. O que eu quero dizer cumprindo? Eles expedem documentos para que a minha decisão valha, entendeu? Impondo, realizando uma busca e apreensão, tirando o A daqui, dando a guarda para B, autorizando. Acaba sendo assim. Entendeu? Uma estrutura dinâmica. Observando que eu ainda ocupo a diretoria do Fórum de Ribeirão Preto, que consiste na administração do prédio e dos serviços, e sou juiz eleitoral da 108ª Zona Eleitoral. É uma jurisdição que você exerce por cada 2 anos. Depois alterna entre outros juízes. É isso. Professor, a gente perguntou um pouco da rotina de como é ser juiz, mas ainda sobre a rotina, gostaria de perguntar um pouco sobre como foi a rotina de estudos para se tornar um juiz, né? Naquela época era um pouco diferente de agora, né? Por exemplo, agora, se eu não me engano, tem uns 3 anos de atividade jurídica antes de poder prestar o concurso. E se você puder compartilhar um pouco com a gente como foi, e alguns conselhos também para os membros do NEPEC que têm vontade de se tornar juízes um dia. Eu, por exemplo, sou uma. E, enfim, mas nessa questão de rotina de estudo e tal. Tá, olha só. Rotina de estudo depende de cada pessoa. E depende do quanto você investe. Eu vou falar isso porque eu tenho um filho adolescente. E o meu filho adolescente, ele vai se deparar com o vestibular. E às vezes, eu sei que vocês vivem um determinado momento que às vezes você passa por ansiedade. Meu menino estava com ansiedade. E uma das coisas que eu coloquei para ele, e eu já falo para vocês e falo da função de juiz, é que é o seguinte: concurso público e vestibular não são procedimentos para gênio. É para quem se dedica e trabalha. Se estiver achando que porque são pessoas normais que passam no vestibular e são pessoas normais que passam em concurso público.
Por que eu digo que são pessoas normais? Porque o que se espera é dedicação. O que se espera é que se sente na cadeira, e se planeje, e que haja um planejamento. Então, pressupõe dedicação e planejamento. Dedicação e planejamento estratégico. Dedicação, planejamento, estratégia. Nem todo concurso pressupõe só planejamento, dedicação e estratégia. Por exemplo, um concurso para professor universitário não pressupõe isso. Mas um vestibular um vestibular o vestibular e um concurso público, um vestibular e um concurso público, você precisa ter dedicação, planejamento e estratégia. Se você for gênio, ajuda. Agora, se você, mesmo sendo gênio, você não tiver dedicação, planejamento e estratégia, você não vai conseguir. Tá? Pois bem, superado isso, depende do que você quer ou da disponibilidade que você tem. Você quer fazer isso em curto prazo? Você quer fazer a longo prazo? Porque isso está dentro do planejamento. Tá? Eu queria fazer a curto prazo. Então, por exemplo, eu tinha vou contar um pouquinho da minha experiência. Tá? Quando eu entrei na magistratura, quando eu entrei na universidade, eu confesso, eu não queria ser magistrado. Eu queria entrar para o Rio Branco. Eu queria seguir a carreira diplomática. Eu queria entrar para o Itamaraty. Só que eu estava no interior e, na época, eu brinco até que eu acabei me acovardando, porque eu confiei pouco em mim. Eu disse assim, quantos diplomatas você conhece, José Duarte? Aí eu falei assim, nenhum. Se eu não conheço nenhum, e quantos juízes? As juízes eu acho que dá para ver. Então eu acho que é mais factível você ser juiz e coisa. E coincidiu de a partir do terceiro ano, foi o divisor de águas na minha vida, que eu me apaixonei pela magistratura e tinha um colega de república, o Alceu, que também que começou a estudar para a magistratura, e nós começamos os dois a nos engrenar, os dois um auxiliava o outro, e pegávamos o edital para seguir o edital. Então, porque, por exemplo, os editais dos concursos se repetem. Então, tem os temas, por exemplo, compra e venda. Então, você vai lá, estuda compra e venda e ficha, e já deixa guardado, porque você vai aproveitar isso. Ficha pelo autor A, ficha pelo autor B, ficha pelo autor C, deixa guardado, porque depois... E faz provas. Bom, feito isso, eu me formei. Quando eu me formei, eu tive a possibilidade. Eu ingressei no mestrado da PUC, eu era bolsista da FAPESP, e eu estudava fazendo o mestrado e, ao mesmo tempo, estudava para a magistratura. Eu dividia meu tempo. Só que aí, como eu queria passar o mais rápido possível, eu tinha uma disciplina de estudos, como que eu vou dizer, não muito saudável, tá? Por que eu digo que eu não muito saudável? Porque eu acordava todo dia às 7 horas da manhã. E às 7 horas da manhã eu tomava um café, às 7h15 eu estava estudando. Aí eu permanecia sentado até às 10 horas da manhã. Às 10 horas eu fazia um intervalo de 15 minutos. Eu parava ao meio-dia e eu tinha um horário de almoço. O horário de almoço eu retornava às 13. Às 13 eu ficava até às 15 horas e permanecia por 15 minutos com intervalo. Eu voltava às 15h15 e permanecia até às 17. Das 17 eu tirava um intervalo para jantar, das 17 até as 18h30. E dava uma descansadinha. Aí depois eu voltava às 19 e ficava até às 22. Eu fiz isso durante 1 ano e meio, inclusive no Natal e no Ano Novo. Eu brinco que eu estudava
morava com meus avós e tinha uma janela que dava para ver o beiral da casa do vizinho. E no beiral da casa do vizinho, eu estudando, eu vi os passarinhos construírem um ninho, botarem ovos, chocar e os passarinhos saírem e voar no tempo que eu fiquei estudando. Mas eu passei em 1 ano e meio. Mas isso tinha o quê? Dedicação, entendeu? Planejamento e estratégia. E eu tive a possibilidade de me custear pela bolsa da FAPESP, entendeu? Que me permitia só a reflexão. Então, essa é a minha experiência pessoal, mas toda a experiência é toda uma experiência muito pessoal, entendeu? Você pode até saber como o outro, mas cada um tem a sua experiência pessoal. Neste período de 1 ano e meio, esqueci de falar, na época não havia cursinho preparatório, tá? Quer dizer, não havia cursinho preparatório online, os cursinhos preparatórios eram presenciais, então você tinha que ir presencial. Eu fui fazer um cursinho em São Paulo, na época tinha o cursinho do Damásio ou o cursinho do Mirabete. Na verdade, eles criavam, na verdade, era como se fosse um grande show de espetáculo, porque vendia sonhos. E até hoje acho que cursinho é isso. Ou seja, os caras misturam alta ajuda, você precisa e não sei o que lá. E eu me deparei... É igualzinho hoje. É igualzinho. O cursinho do Damásio, ele criava algo absurdo, que eu estou falando mal do cursinho do Damásio, não sei o que virou, mas na minha época, ele exigia que o aluno ficasse à noite para fazer fila para fazer matrícula. No final, todo mundo conseguia sua matrícula, mas ele criava uma pressão como se o cara tivesse, estou conseguindo entrar. E eu falei assim, eu não vou me submeter a uma decadência dessa, ou seja, a uma indignidade, ou seja, de alguém que está me vendendo um produto e exigir que eu suplique um produto, como hoje o pessoal faz na maluquice para comprar um iPhone quando surge. Na época, eu falei, eu não vou fazer isso. Isso é indigno, não faço. E aí eu me matriculei no Mirabete. Meu propósito era fazer em 1 ano o cursinho. Quando eu cheguei lá, eu percebi que a única coisa que eles faziam era fazer um resumão, eles transmitiam conhecimento, você anotava no papel e depois você tinha que estudar. É como se pegassem 10 livros, o cara fizesse um resumo de 10 livros e você anotava no papel. Ou seja, o que você gastava na aula não era a explicação, a compreensão, você gastava a tua mão pegando informação. Eu pensei, aquela informação que eu posso ter lentamente em 1 ano, é só acelerar o braço que eu consigo em 6 meses. Então, o que eu fiz? Aquele cursinho que eu tinha de 1 ano, eu transformei em 6. Então, nesse período de 1 ano, eu tive 6 meses de cursinho e mais 1 ano de estudos comigo mesmo, junto com o mestrado na PUC de São Paulo. Essa é a minha experiência. E não sei como é hoje, mas te falei, o que se vendia na época era autoajuda e eu, como sou muito bem centrado, eu não preciso me autoajudar para encontrar os meus caminhos. Eu acho que o ser humano encontra os seus. Não sei como é hoje. Não faço parte desse espaço, então não sei como é. Mas era tipo uma religião na época. Olha, agora vai vir o céu e você vai ser, não sei como é isso. É que as pessoas elas precisam de consolo constantemente, né? E a vida do concurseiro, não sei se era assim com você, professor, hoje em dia a gente tem mais redes sociais, deve ser... Nossa, é pressão eterna. Eu lembrava disso na época do vestibular. Cursinho deve ser a terceira potência, né? Cursinho de... Mas eu lembro de uma resposta... As pessoas precisam de, sei lá, um ombro amigo que fale algumas coisas no... Eu lembro... da minha resposta, porque você tem fases da magistratura. Na minha época, eram 4 fases, hoje são 5, né? Porque acho que estão 3, depois tem o psicotécnico e tem uma última. Na minha época eram 3, então era uma de múltipla escolha, era uma dissertativa, um psicotécnico e um oral. No psicotécnico, a psicóloga perguntava para mim assim, mas... E se você não passar? Eu falei assim, eu vou prestar de novo. Mas se você não passar? Enquanto for meu objetivo, eu vou
prestar de novo? Não tenho como. E aí eu passei. Ou seja, então, você está falando de pressão, de coisa, é uma maneira como você interioriza ou trata isso, ou se desliga disso. Às vezes, talvez esteja mais no caminho do que no objetivo de si, desculpa a expressão, não sei se é uma expressão vulgar, mas na fissura de ficar. Mas é algo que acaba sendo natural. E como disse, somos todos pessoas normais, não tem nada de hermético, nada de diferente para ingressar nisso. Fazer a pergunta do caso lá, Galvão? É verdade, professor. A gente discutindo sobre a sua carreira enquanto juiz, tanto lá dentro da vara de família quanto da vara eleitoral. Não sei se o senhor tem liberdade para falar isso aqui com a gente, mas pelo menos por cima acho que não tenha problema. Você pegou algum caso que te marcou por essa vida? Vários. Casos cabrosos, casos tristes. Casos que eu não gosto nem de comentar. Porra. Não, porque são casos, por exemplo, são casos de violência. Sei. São casos de violência em que você intervém, há uma intervenção para, primeiro, afastar a violência, segundo, reparar a vítima, segundo, você tem que se manter distante, você tem que ser frio, e como sendo frio, para dar a justa medida, você não pode, às vezes, como que eu posso dizer? Você se sensibiliza, mas você não pode colocar a sensibilidade no ato do julgar, porque às vezes você erra o peso. Então, mas são vários casos. Tem casos engraçados, então eu posso contar um caso engraçado. Um caso engraçado, tá? Um caso engraçado, mas é das coisas que tem por exemplo, eu tive um caso e foi no juizado especial, na época que eu era juiz em Itápolis, em que uma parte tinha uma criação de humus, sabe? Então fazia humus por meio de minhoca, ou não sei se criava minhoca, e a partir da minhoca fazia humus, ou se vendia minhocas, coisas do tipo. Eu sei que as minhocas passavam por debaixo do muro ou da cerca e entravam no terreno da vizinha, e a vizinha entrou em juízo para impedir que a outra criasse minhoca, porque as minhocas passavam debaixo da terra e entravam no terreno da outra e aparecia no terreiro da outra. E acho que a solução do conciliador na época, a senhora compra uma galinha que a senhora resolve esse problema e engorda. Não foi uma decisão do juízo, entendeu? Foi uma decisão do juiz, mas foi uma do conciliador, e acho que deu. Então tem esses casos engraçados, mas tem casos às vezes trágicos agora, sabe, são tristes. E dentro da justiça eleitoral, professor? Durante esses anos que você foi juiz eleitoral e acabou tratando nessas eleições que a gente tem aqui no Brasil? Repare, essa eleição atual é uma eleição não usual. Não se esqueçam que a justiça eleitoral existe desde 1932. A justiça eleitoral existe, então, por 90 anos. Então, é a justiça eleitoral que garante a isenção do pleito. O que é a isenção do pleito? É ela que garante que as partes litiguem, e que as partes litiguem, não, que os candidatos concorram, e ao final que vença o melhor, ou seja, que vença aquele que concorre, aquele que obtém mais votos, ou que consegue convencer melhor os eleitores. Nós nunca tivemos a justiça eleitoral atacada. Ao contrário, quando a justiça eleitoral surge em 1932, ela é uma ideia para acabar com as fraudes que existiam na República Velha. Então é por isso, porque na República Velha, quem certificava a validade das eleições, quem certificava que as eleições foram justas, que
que nenhum candidato tinha abusado do poder econômico, ou que tinha abusado da mentira, ou que tinha abusado do poder político, eram as próprias assembleias legislativas, ou era o próprio Congresso Nacional. Como era o Congresso Nacional e as assembleias legislativas que certificavam isso, como dependendo do número de pessoas que você elegia para lá, eles mesmos se autocertificavam e davam a presidência. Então, ou seja, eram eles mesmos dizendo que eles agiram de uma forma legítima e não e que não tenha incorrido em abuso do poder político ou coisa. Então, por exemplo, este ganho que a Justiça Eleitoral teve desde 32 sempre houve no Brasil, inclusive antes da Constituição de 88. Então, eu vivenciei todo um período de eleições em que as eleições foram sempre tranquilas. A dificuldade que tinha nas eleições era montar o pleito, era, por exemplo, escolher o local de votação, às vezes dar alimentação para os mesários, às vezes, por ocasião das apurações, antes das urnas eletrônicas, as apurações eram feitas por juntas eleitorais, então você tinha que contar. Agora, este é o primeiro ano em que alguém coloca em xeque aqueles que são responsáveis pela lisura das eleições, pela certificação das eleições, e que mais, que não tem interesse no resultado. Ganhe quem não ganhe, é um trabalho técnico. Então, por isso está sendo difícil, porque sofre ataque. Então, por exemplo, se divulga, o povo acredita, do mesmo jeito que existem pessoas, e existem, por incrível que pareça, existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Tem pessoas que escrevem sobre que a Terra é plana. Alguém diz que a Terra é plana. Outros acreditam realmente, e eu conheço pessoas que tomaram ivermectina achando que o remédio para verme iria matar vírus, e que tiveram comprometimento do fígado. Do mesmo jeito que tem pessoas que acreditam que a urna eletrônica pode ser fraudada. Entende? E aí, durante as eleições, surgem ideias mirabolantes, entendeu? Veja, eu vi, a pessoa vai num caixa eletrônico, deposita um X de dinheiro na conta de Y. Ou então vai num caixa eletrônico e tira dinheiro. Faz transação pela internet, compra e vende. E confia nisso. Mas na urna eletrônica eles acham que pode ter. Então, isso torna o trabalho penoso, entendeu? Não torna mais difícil. Por que ele torna penoso? Porque ele exige uma atenção maior e ele exige um convencimento maior do eleitor para que ele fique calmo. Uma demonstração para o eleitor de que o que ele está falando, de que ele está sonhando, ou que ele está tendo um sonho não, que ele está tendo às vezes um pesadelo que não é verdadeiro. Que isso não existe, é pesadelo que não existia em eleições passadas. Deixe-me ver aqui qual que é a próxima pergunta, professor, para a gente fazer para você. Mas esse ano realmente essas últimas eleições, mais que as de 2018, professor, você acredita que foi atacado o sistema eleitoral? Bem mais. Muito mais, né? Agora é projeto de governo, quase. Eu não sei se a palavra projeto de governo... Consta da agenda, pelo menos. O que eu posso dizer que nós identificamos, eu falo como juiz eleitoral, que existe uma máquina construída. Olha só, o ser humano, ele evoluiu muito por meio da tecnologia. Mas o ser humano, da época das cavernas, evoluiu muito pouco em relação à ética. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, que o ser humano das cavernas, quando ele queria desmatar, ele pegava um machado de pedra e derrubava uma árvore. Então precisava, às vezes, de um exército de pessoas para derrubar uma floresta. Isso foi se aprimorando de uma maneira que o ser humano pega e usa hoje uma motosserra. Ou quando ele não usa uma motosserra, ele faz algo mais fácil. Ele pega um trator, coloca uma corrente entre várias árvores e derruba várias ao mesmo tempo. Ou seja, o descaso com o meio ambiente é o mesmo. Só que hoje ele tem tecnologia para fazer um dano maior.
Antigamente, o ser humano mentia. Ou o ser humano utilizava dos diversos meios para, às vezes, abusar politicamente, ou abusar economicamente, ou para contar uma mentira. Ou, às vezes, precisava, montar um jornal, montar uma rede de televisão, comprar um patrocínio. Hoje, o ser humano tem a possibilidade de fazer esta mesma falta de ética por meio de uma estrutura muito fácil de ser construída, às vezes por vários celulares. Ele monta e o dano é bem maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se é projeto ou coisa. Eu sei o que é constatado, o que se constata é que há uma estrutura tecnológica armada com um determinado objetivo, que é obter a captação de votos ou um resultado num lado A ou num lado B. E isto vem em comprometimento à própria qualidade da democracia, porque o que se espera da qualidade... Repare, a ciência política ela sempre demonstrou que o ser humano não... É impossível o ser humano ser totalmente racional, ele tem uma parte de emoção. Tá? Então, por exemplo, sempre na hora do voto, nem sempre é a razão que prevalece. Isso é uma verdade. Agora, outra coisa é você incentivar, amplificar ou investir somente na paixão, no medo, no ódio, por meios artificiais. Isto existe uma máquina eficiente e máquina que eu estou dizendo, de tecnologia, desse mesmo exemplo que eu fiz entre o trator e o que a informática ou as redes nos permitem. E é muito triste saber que o ser humano porque eu frisei isso, o ser humano não é totalmente racional, ele tem uma parte emocional, ok? Mas uma outra coisa é se entregar de braço aberto às emoções e falar, vem a mim as emoções, e isso será algo artificial ou plantado nele. Ou seja, procurar afastar ou obscurecer o mínimo de razão que ele tem.